Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e a gente vai dar início a uma nova playlist do canal, onde a gente vai tratar do assunto AutoCAD, desenho técnico e BIM. A gente vai partir lá do início do desenho técnico, entender as propriedades, como fazer um desenho técnico, o que é o desenho técnico, avançar, né, concomitantemente ao estudo do desenho técnico, a utilização de uma ferramenta CAD. Eu vou utilizar aqui o AutoCAD para ensiná-los, tá? E futuramente a gente vai entrar no Revit, e é uma ferramenta que trabalha com o BIM, excelente, e você pode, enquanto estudante, ter uma licença gratuita para estudo, análise e fazer os exercícios que a gente vai propor aqui nas aulas. Seja bem-vindo. Bom, para a gente dar início, pessoal, vocês vão precisar então baixar o software, tá? Eu vou deixar aqui algumas recomendações para que vocês utilizem. Aí vai depender da tua configuração de PC, tá? Se você tem espaço em HD, se você tem memória boa, né, considerada, ou seja, 8 GB, 16 GB de RAM, ou até mesmo a presença de uma placa de vídeo dedicada, ou seja, 4 GB para cima, tá? Dependendo da tua configuração, você pode, primeiro, utilizar o LibreCAD, é uma solução gratuita, muito leve e que trabalha com desenho em CAD. Então, você pode fazer o download gratuito sem precisar fazer análise de instituição ou fazer cadastro, e a instalação dele é muito leve e é um software muito leve para rodar na tua máquina. O outro que eu vou te recomendar é o próprio AutoCAD, da Autodesk. Aí você tem que fazer a solicitação aqui, ó, desbloquear um acesso estudante. Você que é estudante, pode fazer um cadastro aqui, você vai cadastrar a sua instituição, vai enviar a documentação comprobatória que você é estudante nessa instituição que você está informando, e eles liberam o software, além do AutoCAD, uma série de outras soluções que eles têm, para que você utilize aí nos seus estudos e no teu desenvolvimento profissional, tá bom? O outro seria o BRL CAD, também é uma outra solução gratuita, e o FreeCAD, tá? Que você faz o download, instala, e são ferramentas super leves. A mais pesada, porém a mais completa, é exatamente o AutoCAD da Autodesk, tá? Bom, sabendo disso, a gente já vai aqui entrar nesse momento no AutoCAD, tá? Eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do AutoCAD, ao mesmo tempo que falo sobre o desenho técnico, tá? As normas, a questão de espessura de linha, recomendações, as NBRs, tá? E uma série de outras informações que você precisa saber dentro do desenho técnico para levar para dentro do CAD, tá? Bom, aqui eu estou dentro do AutoCAD já. Quando você abre a minha versão de 2020 português, você pode baixar uma versão em inglês. É interessante que quando você memoriza os comandos, então você vai memorizá-los ou em inglês ou em português. Tem uma pequena diferença em relação ao comando, mas a função dele é a mesma, independente da linguagem, tá? Então vou iniciar aqui o desenho, vou apertar nesse ícone aqui. Eu vou falando sobre desenho técnico e já vou mostrando aqui dentro da ferramenta, tá bom? Sabe que o desenho técnico é uma área que você precisa passar uma informação de forma visual para um outro profissional. Ele precisa ter o conhecimento do desenho técnico por ser uma linguagem universal, tá? Independente de onde você esteja, ele vai saber interpretar essa informação corretamente, tá bom? Bom, para isso eu vou deixar disponível para vocês a apostila que eu vou utilizar aqui como manual, tá? É uma apostila de desenho técnico do professor Adriano Pinto Gomes. Excelente apostila, excelente material, tá? Onde vocês vão poder acompanhar aí uma introdução sobre as ferramentas que eram utilizadas quando você fazia o desenho à mão, os lápis, os nanquins, a utilização de borracha, que hoje você, a ferramenta CAD já, você não há necessidade disso, porque hoje praticamente tudo já é computadorizado, tá? Os escalímetros, as réguas, a compasso, a utilização da prancha em si, qualquer coisa, qualquer dúvida você acompanha nesse material. Eu não vou falar muito aqui porque, na verdade, a gente não o utiliza hoje para fazer mais desenho técnico com prancha. Se você for fazer um outro desenho, um desenho artístico, voltado para um outro segmento, nada impede. Eu estou dizendo que
é raro hoje você utilizar a técnica à mão, tá? Mas nada que te impede de fazer um desenho hoje técnico ainda no método clássico. Os esquadros, tá? 45, 30 e 60, tá? Como você utilizaria para encontrar outros tipos de ângulos, tá? Olha aqui, ó. Qual é a combinação que você vai precisar utilizar, colocar esses quadros para encontrar outros ângulos, tá? A própria prancheta aí, a crepe, como você mantinha, né, a limpeza da tua folha, os tipos de folhas, tá? Desde o A0 até o A4, as dimensões, a gente vai fazer hoje um desenho representando desde o A0 até o A4, tá? Que são as folhas que você utiliza para fazer as plotagens dos teus desenhos. É claro que muitas vezes você já vai encontrar modelos, tá? Você vai baixar já os modelos com as margens, tudo certinho, padronizado e utilizar. Nada impede que você faça o seu como nós vamos fazer aqui, tá? As margens, tá? Dependendo do tamanho do papel que você vai utilizar, da folha, você vai ter que dispor de uma margem, tá? Com as dimensões que estão aqui, que a gente vai fazer lá dentro do AutoCAD, ok? Qualquer coisa, consulta o material ou consulta aqui as videoaulas. As legendas, os rótulos ou carimbo padrão, tá? Que vai variar de acordo com a região que você está. Aqui, a Prefeitura de Porto Velho, Rondônia, onde eu estou, onde eu moro, ela tem um padrão, um carimbo padrão que você tem que seguir, você tem que adotar nos seus projetos. Dependendo da região onde você está, você vai adotar esse carimbo padrão, ou quando não há a exigência, você vai utilizar o carimbo seu que você determinou desde que esteja dentro dos requisitos de carimbo de acordo com a NBR, tá? A caligrafia técnica, tá? As espessuras, as dimensões das letras. É claro que dentro do AutoCAD você vai dar apenas um comando e você vai conseguir colocar dentro dessas espessuras aqui, desses tamanhos de fonte, de acordo com a especificação. Tá? As linhas fundamentais para você saber representar o teu desenho e saber dizer uma coisa e não outra, tá? A gente vai ver quando utilizar a linha contínua, de espessura larga, a média, a estreita, a pontilhada, tracejada, tá? Traço e ponto. Cada uma aqui vai ter uma função dentro do desenho técnico. Quando você está fazendo, por exemplo, uma representação em que você tem um plano com um objeto que está escondido na vista, você o representa com a linha tracejada. A gente vai ver isso durante as aulas, tá? Nessa apostila, ela ainda ensina, claro, no método manual, como você encontraria, né, dada uma reta X, tá, ou uma semi-reta, pontos notáveis para que você encontre a partir dela outras, né, por exemplo, uma reta paralela, uma reta perpendicular, semicírculo, um raio de um círculo. Então, tudo isso você pode encontrar dentro da apostila, que dentro do AutoCAD vai ser uma coisa muito fácil de você realizar, tá? Então, a gente vai começar aqui dentro do AutoCAD desenhando retas, tá? Angulações, círculos e algumas figuras geométricas padrão, tá? Então a gente vai vir para o AutoCAD agora e a gente vai começar esse desenho. Eu estou dentro já do ambiente AutoCAD aqui e eu vou começar explicando um pouquinho sobre o ambiente, tá? Algumas informações da Ribbon, do menu, teclas de atalho, vou utilizar bastante as teclas de atalho aqui e futuramente a gente vai cair no Revit, tá? Então, desenho técnico e CAD e futuramente aqui no canal Revit para vocês. Eu vou começar desenhando uma linha de forma aleatória. Lembrando que você pode também fazer um desenho específico, que é o que nós vamos fazer. Mas eu vou começar aqui, ó, com o comando linha, tá? Que é esse primeiro comando aqui, ó. Clico com o botão esquerdo sobre ele. E aí o AutoCAD entrou no comando, tá? Agora eu já estou dentro do comando. Veja que ele está pedindo aqui a especificação do primeiro ponto. Eu posso clicar em qualquer ponto da tela aqui. Lembrando que é uma linha aleatória. Veja, eu estou puxando aqui, ó, a linha para qualquer um dos lados, tá? Eu posso rotacionar e colocar qualquer tamanho de linha, ou eu posso especificar um tamanho X para essa linha, tá bom? Então, vou clicar no segundo ponto aqui. Acabo de criar a minha primeira linha. Vou dar o ESC para sair do comando. Essa linha, ela tem algumas informações já. Ela está localizada em um plano, ou seja, o ponto de início e o ponto de fim dela tem coordenadas cartesianas, que não estão aparecendo, mas ela tem. Além de ter um comprimento e uma angulação que você
dependendo do plano de referência que você quer, com a horizontal ou com a vertical, tá? Bom, vou mostrar para vocês aqui o que, que eu estou querendo dizer com aquela linha, ela tem algumas informações que estão escondidas. Eu vou desenhar para vocês um plano cartesiano aqui, e vou deixar aqui a informação x e y, vou colocar uma graduação aqui de cor diferente, tá? E vamos, estando no plano cartesiano, aqui é a minha origem zero, tá? Eu vou desenhar uma reta informando coordenadas de início e fim dessa reta. Então, digamos que eu queira colocar no plano aqui, ó, uma coordenada 1, 3. Então, esse ponto, ele tem algumas informações já, que são o nome do ponto, que eu vou chamar de A, e a coordenada desse ponto, que é 1 em x e 3 em y, ok? Então, eu tenho a minha primeira informação aí. Depois eu vou dar um segundo ponto, vou criar um segundo ponto aqui, com coordenada também sabida, dentro do plano cartesiano. E aqui, ó, no coordenada 4 e 2, tá? Então, o ponto B estaria aqui, tá? Com coordenadas 4 em x, 2 em y, tá? E quando eu fizer, ao final, ligar esses dois pontos, eu acabo de criar uma reta que tenha certas propriedades, que são ponto de início e fim no plano cartesiano e um comprimento. Se eu quiser achar o comprimento dessa reta dentro aqui, manualmente, eu vou saber que esse cateto aqui tem 1, né, de altura, porque 3 menos 2 vai dar 1. E aqui 4 menos 1 vai ter 3. Então, qual é o comprimento da reta H quando eu tenho os catetos oposto e adjacente? É exatamente o quadrado de cada um, né? Raiz de 10, 3,16 unidades, tá? Unidades porque eu não especifiquei se é metro, se é milímetro, se é centímetro. A gente vai agora fazer esse mesmo desenho dentro do AutoCAD para vocês verem o quão fácil é fazer isso lá dentro. Então eu vou apagar essa reta aqui e já vou mostrar para vocês uma informação interessante. Quando eu tenho diferenciação de seleção, tá? Por exemplo, se eu selecionar qualquer coisa que esteja no meu painel aqui, eu vou criar uma outra reta aqui para mostrar para vocês. Eu digitei agora o atalho, tá? L de linha e dei o Enter. Então, vou desenhar algumas retas aqui, ó. Vou ligar aqui ao final. Vou dar o ESC para sair do comando. Relacionado à seleção. Se eu selecionar da direita para a esquerda, tudo que esse retângulo em verde tocar vai ser selecionado, independente se eu estiver selecionando toda a região, tá? Por exemplo, então eu estou tocando em duas linhas. Quando eu finalizar o comando, apertando novamente o botão esquerdo do meu mouse, ele selecionou tudo que estava em contato com aquele retângulo, ou seja, duas linhas, tá? Então, da direita para a esquerda, tudo que está tocando naquela região será selecionado o seu inteiro. Do outro modo, quando eu faço uma seleção da esquerda para a direita, eu tenho que envolver todo o objeto. Tá vendo esse retângulo em azul? Ele, apesar de estar tocando em duas retas, ele não vai selecionar nenhuma delas porque nenhuma delas está contida nessa região em azul. Tá vendo? Estou dando comando aqui, ó, não seleciona nada. Então, quando eu faço a seleção da esquerda para a direita, eu tenho que envolver completo tudo que estaria sendo selecionado. Então, eu vou, por exemplo, eu tenho três retas que estão inteiramente contidas no retângulo azul. Então, são as três que foram selecionadas aí, ó, tá vendo? Essa reta e essa reta. Então, eu posso apertar Delete, tá? Para apagar ou fazer a seleção da direita para a esquerda, apertar Delete, tudo que foi selecionado é apagado. Então, agora a gente vai criar uma linha com informações que a gente viu lá no manual, tá? Então, eu vou dar o comando L, vendo que ele já me dá uma lista. Vou selecionar, então, comando L, tá? L, veja que ele me dá uma lista de comandos aqui, ó. Tá? Então, vou selecionar o inicial ou simplesmente aperto a barra de espaço, tá? Ou Enter. Aí eu entrei no comando linha. Agora, veja o que o AutoCAD está me pedindo. As informações de coordenada x e y dessa linha que eu vou iniciar. Então, eu vou dar a coordenada x, y de onde eu quero que inicie essa linha. Se eu disser aqui, ó, 0 e 0, quer dizer, ele vai começar bem no plano cartesiano que está aqui, tá vendo? Ó? Esse x e y aqui no canto inferior esquerdo da tela. Então, eu vou selecionar 0 e 0, tá? E apertei 0, vírgula, aí ele foi para o
eixo das ordenadas, Y, e vou dar o 0 também e dei Enter. Veja que ele automaticamente ele já trava, tá? A linha, ponto inicial da linha já é a origem do plano cartesiano, tá? Então agora, veja que ele está agora me dando um comprimento, que está de azul lá, e um retângulo cinza, que ele está me dando a angulação em relação à horizontal aqui, ó. Vendo o ângulo crescendo lá, ó. Então eu posso dar uma outra, a segunda coordenada dessa minha linha e criar uma linha que tenha um comprimento que eu quero e uma angulação qualquer. Primeiro eu vou só criar um comprimento qualquer aqui, tá? Vamos dizer que eu quero uma linha que tenha 10 unidades. Então, digitei 10 e apertei Enter. A linha foi criada. Veja que ela ficou pequenininha, mas é só aproximar aqui, ó. Tá aqui a linha, tá? Ó. Bom, mas eu quero criar uma linha de acordo com esse desenho que a gente havia feito aqui, tá? Esse desenho aqui, ó, com coordenada 1 e 3 para o ponto inicial, 4 e 2 para o ponto final, ok? Então, eu vou voltar no AutoCAD e a gente vai fazer isso. Eu vou apagar essa linha aqui. Lembra que se eu selecionar da direita para a esquerda, só preciso tocar na linha para ela ser selecionada. Vou chamar o comando linha e vou digitar aqui. Qual era a coordenada do ponto A lá? Se a gente voltar, ela é 1 e 3. Então, é o que eu vou colocar aqui. Tá? 1,3. E Enter. Então, eu já estou travado na coordenada 1, 3 do plano cartesiano. O segundo ponto de saída vai ser, preciso colocar essas informações, tá? Então, vou colocar aqui, ó, 4 e 2. O segundo ponto, então, vai ser dada a segunda coordenada, que é, se eu voltar aqui no Sketch, 4 e 2, tá? Então, vamos lá. Comando linha, L, Enter, 1 e 3, já estou travado. Agora eu vou digitar a segunda coordenada. Então eu vou entrar com o jogo da velha. Digitei o jogo da velha lá. Veja que saiu no meu comando. No meu teclado é Shift 3. Dependendo do seu teclado aí você vai escolher de acordo com a configuração do teu teclado. Aí está pedindo as duas coordenadas que são 4,2. Então eu coloquei 4 para X e 2 para Y. E vou dar o Enter. Então acabo de criar aí a minha linha com o comprimento. Vamos medir esse comprimento. Lembrando que ele tem que ser de 3,16 unidades. Tá? Então, eu vou pedir aqui o comando cota. Independente do tamanho que sair, a gente vai aprender a configurar. Tá? A cotagem ela é fundamental dentro do desenho técnico para você dizer uma coisa e saber o comprimento dela. Tá? Além de outras informações, como angulação, origem e fim. Ok? E se está no plano vista ou escondido, né, no segundo plano, isso aí a gente vai ver futuramente. Então vou só criar aqui, ó. Tá vendo aqui que no menu padrão eu tenho aqui cota, tá? Então eu posso selecionar a cota, aí eu vou clicar, ó, no ponto inicial e no ponto final. Veja que ficou bem grande, não tem problema, tá? 3,16, que é o que a gente mediu lá no SketchUp, tá? 3,16 unidades, então está correto. Como é que eu faço para que essa informação de cota fique escalonada, ou seja, ela fique num tamanho proporcional ao desenho? Eu posso selecionar isso aqui no comando dim style, eu digitei dim, tá? Entrei no comando e venho aqui em modificar, ó, modificar, eu vou mostrar da outra forma também. Tá vendo aqui unidades primárias? Ajustar, desculpa, ajustar. Eu posso dizer aqui, ó, usar uma escala de, sei lá, 20% da original. Então, eu digitei ponto 2 aqui, dei o OK, mando fechar. Veja lá que ficou num tamanho proporcional. Uma segunda forma de você fazer essa alteração é vir aqui na aba menu anotação e clicar aqui nessa setinha para cotas, tá? Veja que ele entrou naquele mesmo comando que eu fiz lá, você vem em modificar, vai em ajustar e você coloca aqui a escala que você quer, tá? O tamanho que você deseja para essa informação relacionada a cotas, ok? Posso até diminuir um pouquinho aqui, ó, e colocar da ordem de 10% da original. Fechar, ó, ele diminuiu mais um pouquinho. Então aqui essa minha linha, ela tem agora informação de início e fim,
independente da angulação, tá? A gente vai criar agora, vou mostrar para vocês como criar uma linha que tenha um comprimento especificado, tenha início e fim e ela tenha uma angulação. Antes disso, eu vou mostrar só uma coisa interessante aqui. Vou digitar o comando UN, eu quero entrar nas unidades. Quais são as unidades? Está aqui, ó. UN, unidades. No CAD em inglês é o mesmo comando, UN, só que entra aí no units, tá? Então vamos lá. Veja aqui, ó, que eu posso pedir para o AutoCAD me informar a angulação em graus decimais, como a gente conhece, 1 grau, 2 graus, 3 graus, ou ainda em graus, minutos e segundos, que é uma informação que a gente usa na topografia. Tá? A gente tem uma playlist aqui no canal onde você pode acompanhar e aprender um pouquinho sobre topografia. Eu mostro essa configuração lá dentro, porque a topografia ela trabalha com um grau de precisão muito maior. Então eu posso ter a fração do grau, tá? Pode ser 1 grau e alguma fração, não é nem 1 grau inteiro nem 2, está no meio termo ali. Então essa informação grau, minuto, segundo é fundamental para que eu diga qual é de fato a orientação, tá? Dentro de uma escala, por exemplo, topografia que usa uma dimensão muito mais ampliada, né? Obras de saneamento, obras de terraplanagem, estradas e ferrovias, ok? Aí você utiliza essa notação. Veja que eu posso também dizer que eu quero que esse ângulo gire em sentido horário. Lembra que a gente viu o ângulo crescendo em sentido anti-horário? Agora eu posso colocar aqui para que ele cresça no sentido horário, ok? E também posso dar uma direção para essa angulação. Você lembra que a linha estava sendo criada a partir de um ângulo que estava na horizontal? Então eu posso vir aqui em direção e pedir para ele ter o zero no norte, tá? Ou seja, o zero vai estar na vertical. Então, dei o OK aqui e dei o OK aqui. Vamos criar uma linha com uma coordenada aí 10 para x e 5 para y, beleza? Tá? Começou aqui, tá vendo? Agora, é o seguinte, tá vendo lá que eu tenho comprimento e ângulo? Eu vou criar uma linha que tenha um comprimento de 20 e uma angulação de 30 graus. Então vamos lá, como é que eu entro com essas informações? Eu utilizo o comando arroba, tá? Então shift arroba, veja lá que apareceu um arroba na linha de comando. Agora eu vou dar o comprimento de 20 unidades. Para eu ir para a entrada de ângulo, eu vou digitar o menor que, tá? Então no meu teclado é shift vírgula. Então, tá vendo que apareceu menor que e agora eu vou dar o ângulo. Então eu vou dar aqui 30. Eu não quero nem minutos nem segundos. Se eu quisesse, eu colocaria a angulação. Então, eu vou digitar aqui, ó. Se eu quiser entrar com a informação grau, minuto, segundo, 30 graus, eu tenho que colocar um Dzinho, tá? Porque são 30 degrees de graus, tá? Aí eu vou colocar aqui 20 minutos, então 20 aspas simples, 42 segundos, aspas duplas, ok? Dou Enter, ele acabou de criar a angulação. Lembra que eu pedi em relação ao norte e sentido horário? Eu vou criar uma linha aqui, ó, para eu saber se saiu corretamente. Tá? Eu vou criar uma linha no norte. Veja que a minha linha está sendo criada aqui, ó, de forma aleatória. Se eu quiser travar que o AutoCAD crie ou na horizontal ou na vertical ou em um ângulo especificado, eu digito a tecla F8. Veja que ele travou, é o orto, tá? Então eu só tenho aqui agora as angulações múltiplas de 90 graus, tá? Então vou criar uma linha qualquer aqui com 30 de comprimento. Veja que ele criou uma linha. Agora eu vou medir esse ângulo aqui e ver se essa linha inicial que a gente tinha criado está de fato com 20 metros. Então eu venho aqui no anotação e vou pedir aqui, tá vendo aqui, linear? Eu quero pedir alinhada. Então eu vou criar uma cota alinhada. Qual é o início da minha linha? É aqui e o final dessa minha linha é esse aqui. Veja que ficou bem pequeno, a gente vai modificar, tá? Mas já está correto, ó, está com 20. Se eu quiser já modificar essa escala, eu entro lá no Team Style, ou venho aqui, ó, cotas, modificar, ajustar aqui, vou aumentar aqui para 40% da escala original, tá? Veja aqui, beleza, ficou bem grande. Lembra agora o ângulo? Como é que eu acho o ângulo entre a minha linha norte e a minha linha que foi criada com 20 metros? Então venho aqui, ó, clico nessa certinha e peço aqui ó, uma angular. Então ele vai me mostrar uma cota angular entre
O AutoCAD pede para você selecionar entre as linhas que você quer essa angulação. Então é entre essa linha e essa linha. Veja que saiu uma notação decimal ainda, 30 graus. Estaria correta, mas eu não quero apenas 30 graus. Veja que o AutoCAD arredonda, tem uma informação a mais aí, não são apenas 30 graus. Como é que eu faço para o AutoCAD me mostrar isso dentro da cota? Vou lá no mesmo Dim Style, tá? Vou em modificar. As unidades primárias, veja que ele está me dando aqui a notação em grau decimal. Não, eu quero como se eu estivesse trabalhando em topografia. Então são graus, minutos e segundos e a precisão está aqui, graus, minutos e segundos, tá? Veja que ele até coloca um D aqui, de degree, são graus em inglês, tá? Ok, fechar, olha lá. A informação que eu tinha colocado na hora que eu dei o comando. Uma linha com 20 metros e com uma angulação em relação ao norte de 30 graus, 20 minutos, 42 segundos. Ok? A gente vai ver que a criação de linhas e outras ferramentas, outras figuras geométricas vai ser bem fácil dentro do AutoCAD. Então a gente vai aqui falar do desenho técnico e mostrar dentro do AutoCAD. Essa aula já está bem extensa. Eu desejo muito saúde, sucesso para você, bons estudos. Se você ficar com dúvida, me comenta aqui nos comentários. Deixe seu like se você gostou dessa videoaula. Desejo muito boa sorte e até a próxima aula.